Olá, eu sou Deslandes Menegatti. O objetivo desse vídeo foi um pedido da minha filha, que recebeu um chamado de liderança. É um vídeo direcionado aos membros, e líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Está aberto a todas as pessoas, está aqui no YouTube, mas foi direcionado para isso. E depois o esposo dela também, o Caiafa, recebeu um chamado e pediu que eu falasse um pouquinho sobre liderança para eles e talvez para vocês também. Eu vou aproveitar que eu tenho um chamado agora aqui na minha estaca, estaca de Cariacica, que eu sou segundo conselheiro dos rapazes da estaca. E eu tenho feito treinamentos de liderança para os jovens, os presidentes dos coros do sacerdócio arônico e as presidentes de classe das moças. E aquilo que eu vou te ensinar como liderança poderia ser, ou poderia ter sido ensinado a você, ou poderíamos estar ensinando hoje aos nossos jovens. Porque assim os adultos do sacerdócio arônico, do sacerdócio Melquisedeque, das organizações auxiliares, já estariam habituados com essas estratégias, com essas questões de liderança. Então, são princípios que podem ser ensinados aos jovens. Eu estou fazendo isso aqui na estaca Cariacica e eles podem, então, passar a aplicar isso. Até exemplificando essa questão, eu estive reunido com o Elder Granja um tempo atrás e eu falei com ele sobre como eu via a atuação dos coros do sacerdócio, das moças, ligado com o seminário, e ligado aos coros. E ele falou: Deslandes, o que você vê hoje não é o que acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, mas eu vejo isso da maneira como você vê a igreja funcionando aqui nos jovens para uma coisa para daqui a 30 anos. Tem já alguns anos que eu falei com ele, ele era o responsável aqui pela nossa área. Então, o que eu estou colocando para você pode colocar a tua ala ou a tua estaca 30 anos na frente do que o Brasil está, que é a nossa intenção aqui na estaca Cariacica, a gente fazer as coisas hoje. Até para caso você não seja a Bárbara nem o Tiago, não me conheça, quero me apresentar um pouquinho. Eu trabalho profissionalmente com treinamentos, faço isso através de eventos presenciais desde 2011 e comecei esse ano com um canal chamado Eu Melhor, que eu vou botar o link aqui também se quiser aprender um pouquinho mais sobre liderança, que eu dou curso de liderança baseado em coaching. Faço vídeos também baseados em neurolinguística e em psicanálise. Tá? Então, são conteúdos para ajudar as pessoas a serem melhor. E falando então exatamente aquilo que eu vou direcionar para os jovens, então esse treinamento pode ser usado para os jovens e também para os adultos, porque como eu falei, são princípios que os jovens aprendem, mas que os adultos já deviam saber e nem sempre sabem. E vou acrescentar algumas coisinhas a mais depois falando para os adultos. Então, eu dei um treinamento alguns dias na estaca, para os presentes rapazes e moças e para os jovens também. E eu disse que o líder tem que saber fazer 3 coisas basicamente. Ele tem que saber fazer entrevistas, ele tem que saber fazer reuniões, ele tem que saber fazer visitas. E todas essas coisas tem que ter um norte muito específico. Tá? Esse norte se chama exaltação. Então, existe um ponto aqui, que é onde você está, parece até que estou falando como coach aqui, né? O ponto onde você está e o ponto final lá, que é exaltação. É esse o objetivo que nós devemos ou podemos ter para todos os nossos liderados, que a pessoa chegue na exaltação. Aí a primeira pergunta que vem depois dessa é o quê? Em que ponto a pessoa está no caminho da exaltação? Existem passos aqui para a exaltação. Existe, por exemplo, ser batizado na igreja. Existe a pessoa ser um rapaz, receber o sacerdócio, frequentar o templo, fazer as investiduras, fazer uma missão, se casar no templo. Então, são passos que vão levar à exaltação. Se a pessoa que você vai trabalhar está, por exemplo, menos ativa, o próximo passo é ela ficar ativa. Então, você sabe o que você tem que fazer com essa pessoa. Se ela está no sacerdócio arônico e ela precisa cumprir o dever para com Deus, ou se ela... Entende? São passos que ela precisa fazer. Precisa ler escritura, precisa fazer oração. Você tem que olhar lá na frente, exaltação. Então, em que ponto a pessoa está caminhando para a exaltação? É isso aí que é o ponto básico. E já vou colocar aqui, o ponto principal de toda reunião de liderança na igreja são as pessoas. O foco são as pessoas. As atividades são feitas para fortalecer as pessoas. As reuniões são feitas para fortalecer as pessoas. O templo é feito para fortalecer as pessoas. A missão é feita para ajudar as pessoas. Nosso negócio é pessoas, não tem outro negócio não. Nós trabalhamos com pessoas e o foco é esse. Elder Gibbons, muito tempo atrás, vamos basear aqui basicamente naquilo que eu vou falar em 3 líderes, e apesar que eu aprendi de muitos outros também ao longo de mais de 30 anos.
Mas Elder Gibbons, que foi o presidente da área, acredito que foi presidente da área, fazia parte da presidência da área muitos anos atrás, presidente Penn, que foi meu presidente de estaca, né, que me chamou como bispo, inclusive, e o Elder Costa, que hoje é presidente da área, estou gravando esse vídeo em 2017, e que foi meu professor lá do CTM. Então, o que eu vou explicar aqui, muito da base está em cima deles, está em cima do que eles me ensinaram. E uma coisa que Elder Gibbons nos ensinou, lá na presidência da estaca, eu era secretário da estaca na época, secretário executivo, é que nós precisamos ter as pessoas em listas. Ou seja, você tem pessoas que estão num certo ponto ali e que você quer que elas cheguem em outro ponto. Então, por exemplo, as pessoas que não receberam o sacerdócio. Então, uma lista das pessoas que você está preparando para o sacerdócio. A lista das pessoas que estão menos ativas, que você está trabalhando. Então, a lista é muito grande lá no Simples, né, gente? Mas é a lista de quem você está trabalhando. Então, você tem uma lista de pessoas que você está trabalhando para reativar. E você vai trabalhar com lista. Ele disse para nós na época que em cima da mesa do bispo tem que ter várias listas. Então, isso funciona para o presidente do Código de Diáconos. Ele deve ter a lista dos diáconos dele que ele está reativando, os diáconos que ele está preparando para ir ao templo. São listas, é o mesmo sistema, não vai fugir disso aí. E aí, essa é a base, pessoas. E você vai fazer uma reunião. Tem duas questões na reunião que às vezes eu vejo que as pessoas se confundem um pouco. Eu queria te perguntar, eu fiquei surpreso outro dia na aula estrelinha que eu perguntei, um diácono sabia, o presidente do Código de Diáconos sabia responder isso. E muitos adultos não sabem. Qual a diferença entre uma agenda e uma ata? Às vezes a gente na igreja usa até de forma equivocada isso. Então, gente, uma agenda é o planejamento da reunião. Você faz uma agenda daquilo que você vai tratar. E o que é uma ata? A ata é o que acontece na reunião. Então você registra aquilo que aconteceu na reunião. Se a sua reunião não tem agenda e ata, ela está carecendo de uma estrutura melhor. Precisa de uma agenda, ou seja, precisa saber o que você vai tratar e precisa de uma ata. Por quê? Uma reunião sem ata é uma reunião sem memória. Se você, no começo da sua reunião, não lê a ata da reunião anterior, você esquece muita coisa, e perde as designações. Eu brinco dizendo que toda questão na igreja tem que ter um culpado, né? É uma brincadeira, mas, ou seja, tem que ter uma pessoa designada para resolver, que você na outra reunião vai ler na ata e vai falar, José, você ficou designado para visitar tal pessoa. Então, me diz aí como é que foi isso. Ah, não visitei. Beleza, tudo bem. Registra em ata, não foi visitado. Vai repetir a designação. O que faltou para poder cumprir a designação? O que precisa de apoio para poder cumprir essa designação? Mas tem que estar na ata. E aí você tem que ler a ata toda. Se você não está lendo a ata toda semana, você tem uma reunião desmemoriada. Porque o que dá estrutura para a reunião é a ata. E a ata não é o planejamento da reunião. A ata é o que acontece na reunião. O planejamento se chama agenda, que nós já falamos, tá bom? Então, tudo bem, vamos então fazer uma reunião de presidência de quórum do sacerdócio arônico, Melquisedeque, bispado, aonde for. A estrutura básica é a mesma. Por isso é importante que os jovens aprendam a fazer as coisas da maneira certa, porque eles vão ser líderes depois que sabem fazer. Então a reunião começa com... Inclusive com jovens, eu falo que precisa às vezes nem cantar um hino, porque eu sugiro outra questão, gente. Elder Camargo agora, vai para outro líder. Disse o seguinte, as reuniões da igreja têm que pulsar como o nosso coração pulsa. Tem que ter uma frequência. Não pode ser de vez em quando. O coração não bate assim, eu vou bater 80 vezes por minuto, mas eu vou parar aqui uns 2 minutos de bater. Não pode. Tem que continuar pulsando. Reunião tem que pulsar. Reunião de presidência, o pulso dela, que eu considero básico, é semanal. É semanal. E as coisas não acontecem na reunião. As coisas acontecem de uma reunião até a outra. O que você faz na reunião? Você avalia o que foi planejado, executado, o que foi feito, o que não foi feito. E aí você faz novo planejamento. Então é aquele ponto ali, o coração bate. Aí acontece aquele monte de coisa. O sangue vai lá para o corpo, funciona tudo, volta, bate de novo, uma vez por semana. Mesmo a reunião de presidentes de código de diáconos, de mestres ou de abelhinhas é semanal. A deles pode ser mais breve, 10, 15 minutos depois das reuniões. As dos líderes vai demorar um pouco mais, porque tem mais assunto para resolver. Mas então, básico da reunião, hino, oração, um pensamento espiritual, né, para trazer o espírito, e uma leitura do manual. Isso aqui nem sempre eu coloco para os jovens, mas seria muito interessante se fosse possível também. Pode ser que a reunião estenda um pouquinho mais. Nós temos que estar sempre aprendendo a respeito das normas da igreja, de como a igreja funciona. E depois a leitura da ata anterior. Se não tiver a leitura da ata, desculpe, na minha percepção, a sua reunião está sem memória, está faltando um pedaço. Então lê a ata anterior. E aí você vai tratar de quê? Das pessoas, das suas listas. Você vai pegar as suas listas e vai falar, olha,
Nós vamos falar aqui então das pessoas. Se você é um bispo, o que for, você vai tratar das pessoas. Você vai falar de como as pessoas vão sair de onde elas estão e chegar num lugar melhor. Com o objetivo, lá no final, de chegar na exaltação. É simples assim. Você trata das pessoas, para que as pessoas aconteça esse progresso, você pode precisar de atividades, isso os diáconos também, eles devem decidir, eles presidem a reunião, eles dirigem, os adultos estão ali só para dar um suporte, para orientar naquilo que eles não possam saber fazer, mas não é responsabilidade do líder fazer a reunião, nem definir a atividade, nem definir a estratégia para trazer as pessoas. Isso aí os jovens devem ser ensinados a fazer, e é isso que os adultos vão fazer, vão reunir e vão traçar as estratégias para poder fazer a coisa acontecer. O que é a coisa acontecer? A pessoa que está num ponto daquela sua escala, que leva à exaltação, pular para o ponto seguinte. Então você tem sua lista lá das pessoas que você está preparando para o templo. O presidente de diáconos pode levar os jovens dele para o templo. E está lá a lista, esse aqui que nós estamos preparando. Tem a sua lista lá dos rapazes que precisam receber o sacerdócio, se você é um bispo, dos elders em perspectiva, que você vai estar sendo reativado, ou que vai receber o sacerdócio na próxima conferência. É a lista. A chave da reunião são as listas que mostram a pessoa num nível de chegar na exaltação e que você quer que vá para o outro. Basicamente é isso aí. A reunião termina com um hino e uma oração e pronto. Você fez uma reunião extremamente produtiva. Agora lembra, a reunião não resolve problema. Tá? A reunião cria estratégia. Os problemas são resolvidos entre uma reunião, a oração final de uma reunião e a oração inicial da outra. É aí que as coisas são feitas. É a ação que vai produzir resultado para você avaliar. Então é preciso haver uma ação aqui nesse processo. Eu lembro de um vídeo que eu assisti muitos anos atrás, em que o bispo ele fez uma reunião de conselho e ele perguntou aos líderes quais os problemas que eles tinham nas organizações deles com as pessoas, porque era um bispo que sabia o foco dele, que eram as pessoas. E os líderes falaram, aí o presidente do líder de grupo falava assim, tá tudo tranquilo. Aí vinha na cabeça do bispo assim, a conversa que ele teve com um membro do Quórum de Sumos lá, que estava com uma série de problemas. Aí o presidente do falou, não, tá tudo tranquilo. Aí vinha a irmãzinha que procurou o bispo desesperada para pedir ajuda. E cada organização que falava, o bispo lembrava de alguém que estava sofrendo que fazia parte daquela organização, que estava sofrendo, tendo problemas, e que os líderes não sabiam por quê. Porque não tinham contato com as pessoas, porque não visitavam as pessoas. As pessoas na igreja nem sempre conseguem expor, né, os desafios que elas têm. Muito bem, falei sobre reuniões. Inclusive, né, como eu estou aqui no YouTube, coloca dúvidas aqui embaixo, como eu faço, né, no meu canal aqui, e a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Mas basicamente a estrutura da reunião é essa. Você vai começar, como eu falei, começa com uma oração, faz um hino, lê o manual, lê uma escritura de inspiração, ou lê a escritura de inspiração, lê o manual, lê a ata anterior e depois fala das listas, fala das pessoas e como você vai chegar ao crescimento dessas pessoas, oração e final. Eu vou dar uma palhinha aqui, embora eu estou focando nos jovens, mas vou dar uma coisa mais para frente que é aplicável aos jovens também. Gente, às vezes a gente observa, e eu fico não desmerecendo essa questão que o Senhor abençoe e faz as coisas do jeito dele, mas às vezes eu fico constrangido de fazer um chamado, dizer que foi chamado pelo Pai Celestial, quando eu não orei numa reunião a respeito daquela pessoa. Vou dizer como eu fazia, talvez você tenha uma percepção diferente, mas meu sentimento é esse. Quando eu vou, especialmente quando o bispo, eu ia fazer uma reunião, que está dentro do assunto de reunião, né? Eu ia apresentar para o Senhor o nome de uma pessoa, ou seja, nós escolhíamos um nome. Tem um padrão no manual para você escolher uma pessoa. Tem que ser bom para ela, bom para as pessoas que cercam ela, para a família, tem que ser bom para a igreja. Então o chamado tem que passar por isso aí. Tem que abençoar a vida dela, da família e da igreja, ou seja, das pessoas que ela vai servir. E aí a gente analisava as pessoas, concluía e nós escolhíamos. Não era o Pai Celestial que escolhia, não, era nós. A gente ponderava, em espírito de oração e escolhia as pessoas. Agora, depois que a gente escolhia a pessoa, a gente ajoelhava e apresentava o nome do Pai Celestial. Tá? E aí eu vou entrar com aquilo que eu falei do Helder Costa quando eu era missionário lá no CTM. Ele ensinou a gente a fazer oração. E nem todas as pessoas na igreja sabem fazer oração desse jeito que ele ensinou. Então como é que é essa oração? Você chama o Pai Celestial e o segundo passo, você espera ele responder. E fica lá esperando. E quando você sentir o Espírito, aí você fala, agradece, pede, e você apresenta os nomes. Quando você apresenta os nomes, você fica quieto. Para quem que o Senhor vai responder?
para o presidente daquela reunião. Ele vai responder para o bispo. E os conselheiros estão ali para dar apoio. Mas então você apresenta um nome e o senhor vai responder para o seu líder presidente. O presidente recebe uma confirmação de que aquele chamado foi aprovado pelo senhor. Depois de você fazer todo o trabalho de ponderação. E aí você chama a pessoa e fala, olha, você foi chamado por Deus. Pode falar com a boca cheia, né, olhando no olho da pessoa. Porque aí a pessoa vai saber, e você vai saber que foi o Pai Celestial que aprovou aquele chamado. Tudo bem, vou fechar esse parênteses aqui. Vamos falar um pouquinho então a respeito de entrevistas. Quem pode entrevistar numa unidade da igreja? Todos os líderes. Os líderes podem falar sobre dízimo? Não, não pode. Só o bispo fala sobre esse negócio, né? Pode falar sobre dignidade? Também não pode não, gente. Isso aí é o bispo também. Agora, falar sobre a pessoa, presidente do coro de diáconos, entrevistar um membro do coro dele, falar sobre o dever para com Deus? Pode. Ele pode falar sobre como é que o jovem está na escola, como é que está com a família? Claro que pode. E às vezes tem uma situação que ele não vai conseguir resolver, ele passa para cima. Não pode passar para o lado, tá, irmão? Se você conversa com a pessoa e tem uma resposta dela, não pode passar para o lado, passa para cima. Passa para o conselheiro responsável, passa para o membro do bispado, tá bom? Joga para cima o negócio que aí você está tranquilo. E aí você vai, então, fazer entrevistas com as pessoas. Todo mundo pode entrevistar, desde o presidente do coro de diáconos, presidente das abelhinhas, e cuidar dos seus membros. A entrevista, ela pode ser formal, ela pode ser até informal. Você pode sentar do lado da pessoa e estar conversando ali, perguntando sobre a vida dela. É uma entrevista que um líder faz, tá bom? Mas quando eu fui chamado bispo, o presidente Penha fez questão, me deu um calhamaço de papel assim para eu estudar sobre a entrevista, que ele achou que eu devia aprender bem a fazer isso. E eu queria só colocar uma ideia básica aqui, principal. Muitas vezes a gente faz uma entrevista e a gente não está disposto a escutar. Esse é um problema que a gente vê no mundo todo, e infelizmente eu tenho visto na igreja também. A gente não dá tempo às pessoas de se expressarem, a gente não dá a elas o nosso ouvido. Então o primeiro ponto para você fazer uma boa entrevista é você, mesmo que seja fazer um chamado, irmãos, eu sempre aproveitava aquele momento para ouvir a pessoa nas suas questões. Então você vai começar fazendo o que o material, né, que eu estudei do Pedro Penha, que fora se chama de perguntas abertas. A gente usa esse termo na igreja também, né? Perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que a pessoa não pode responder com sim ou não. Depois que ela começa a responder, você vai direcionando. Mas se você começa a sua entrevista fazendo as perguntas da preparação para o templo, por exemplo, não, vamos falar aqui no nível de jovens, né? Se você começa ali fazendo pergunta especificamente sobre o dever para com Deus, o progresso pessoal, ou sobre as perguntas do templo, se é um bispo entrevistando, você está fechando. A pessoa vai responder sim ou não. Tem um testemunho? Tem. Tem um testemunho? Tem. Agora, se você começa com uma pergunta aberta, ou com uma questão, né, que permite a pessoa falar, ela pode falar de situações que você não estava pensando, mas que é o problema que ela precisa resolver para conseguir chegar onde você quer ajudar ela a chegar. E aí a pergunta é simples. Você pode perguntar, me fala a respeito da vida. Me fala a respeito de como é que está a sua... Me fala, não é uma pergunta que... Entende? Não dá para responder, me fala com sim. Me fala a respeito da sua família. Sim. Não bate, né? Não. Quer dizer, a pessoa pode falar, não vou falar, tudo bem. Mas me fala, pressupõe que ela vai explicar. Então, me fala a respeito da vida, quais são os desafios que você está encontrando hoje. Ó, eu estou pedindo para ela falar das coisas dela de uma forma aberta. Qual coisas que ela vai falar? Sei lá, ela que vai escolher. Então, me fala a respeito. Você começa assim, com perguntas abertas. À medida que ela responde, você começa a direcionar. Você começa a falar, tá, então me fala mais sobre isso. Tem até um princípio chamado escuta ativa. Lá no canal tem alguns vídeos legais, né? Se alguém de repente resolver. É um canal que você tem que assinar, tá? Mas tudo bem. Eu vou dar as dicas aqui, qualquer coisa a gente acrescenta. Mas lá tem muito recurso, né? Mas tem uma técnica, inclusive, do Stephen Covey, que é um membro da igreja, faleceu alguns anos atrás, um dos grandes pensadores americanos, né? Que escreveu os 7 Hábitos, que foi inclusive o bispo Tarcísio aí de Belo Horizonte, que me indicou esse livro do Covey. Ele fala sobre a escuta ativa. A escuta ativa é você prestar atenção no que a pessoa está falando e você acompanhar, você perguntar, você parafrasear, que quer dizer você falar, olha, você está querendo dizer isso assim, assim, para você realmente ter certeza que você está entendendo o que a pessoa quer dizer. Tá? Então você vai fazer essa escuta ativa de maneira que você não seja não faça escuta passiva, que seria o contrário, ficar ali
às vezes pensando em outra coisa. Não, você vai acompanhar a pessoa para poder saber realmente o que ela está fazendo, e isso vai te permitir saber as perguntas que você tem que fazer. Entrevista basicamente é isso aí. Você faz perguntas abertas, depois você vai fazer perguntas fechadas e vai direcionar depois para o assunto que você quer tratar, tá bom? Encerra com uma oração, todo mundo feliz. E vamos falar a respeito de visitas, para fechar aqui o assunto. Quando você vai visitar uma pessoa, gente, lembra daquela escala, tá? Da onde a pessoa está para o próximo passo para ela chegar na exaltação. É a mesma coisa. Você vai fazer com propósito. E qual é o seu propósito? Fazer a pessoa crescer um degrau, ser um pouco melhor. Então, se é ler escritura em família, se é ler escritura individual, o próximo passo. Porque se você faz uma visita que não acrescenta nada, a sua visita não acrescenta nada. Já está dizendo, né? Então, se você quer acrescentar, ajudar a pessoa a fazer alguma coisa melhor do que ela está fazendo, ser mais feliz, estar mais perto do Pai Celestial, estar mais perto do tempo que leva ela mais perto da exaltação. O foco é lá na exaltação. Tá? O foco é lá na exaltação. Até uma questão que todo o treinamento que eu dou para os jovens, eu enfatizo essa questão sobre a exaltação da seguinte maneira. Se você termina a vida e você é a pessoa mais bem sucedida financeiramente do mundo e você perde a exaltação, é sucesso ou fracasso? Os jovens têm me dito que é fracasso. Se você é a pessoa mais famosa do mundo, tem fama e fãs ali, e você termina a sua vida com essa fama e não tem exaltação, é sucesso ou fracasso? Segundo os jovens também é fracasso, eu concordo com eles. Então, o nosso objetivo aqui na vida é ganhar exaltação. Qualquer outra coisa, como dizia Brigham Young, é exaltação ou nada, né? Ele quer chegar lá. Então, estamos aqui para isso. Então, vamos ver o que é preciso ser feito. Então, sobre visita, basicamente é isso aí. Você pode perguntar para a pessoa, até umas dicas aqui em relação a isso, pessoas que estão menos ativas, por exemplo, mesmo para você, um diácono, ou abelhinha, ou menina moça, você vai visitar a jovem, ou os adultos, que os adultos vão visitar, eu gosto de fazer um link para ela do momento em que ela estava na igreja e que ela, porventura, tenha sido feliz na igreja. Então eu pergunto sempre, se é uma pessoa menos ativa, sobre como é que foi a igreja, quanto tempo ela ficou ativa. Isso me dá informações importantes para eu saber o quanto ela sabe, o quanto ela foi comprometida com a igreja. E aí, depois disso, eu vou interagir com essa pessoa, conhecer um pouco melhor ela, conhecer os interesses dela, um pouco da vida dela, para poder conseguir fazer uma intervenção contribuindo com que ela dê um próximo passo. Então é preciso ter esse tipo de contato, tá bom? Então, falei de uma forma objetiva aqui, posso responder mais perguntas caso alguém queira só colocar as ideias aqui, mas a ideia básica de liderança é isso aí, é você fazer reuniões, você fazer entrevistas e você fazer visitas. É a nossa ação junto às pessoas que vai produzir resultado. Ou é você de frente dela entrevistando, ou você de frente dela, né, e você inclusive tem uma série de informações. São coisas diferentes, né? Você está na família da pessoa, junto com ela você tem muitas informações, mas às vezes você pode tratar de todos os assuntos. Na entrevista você faz, então essas duas coisas se completam. E você fecha tudo isso na reunião. Inclusive, quando eu estava dando treinamento lá Estrelinha para os jovens, o bispo de lá me chamou a atenção e falou: Deslandes, reforça com eles a questão da confidencialidade dos assuntos. Então, eu quero reforçar aqui a confidencialidade dos assuntos tratados numa reunião, ou numa entrevista, ou numa visita. Então, esse aqui é o papo. Se você quiser mais informações, se você está olhando aqui no YouTube, tem alguns vídeos, não coloco muitos vídeos no YouTube agora, que não é mais meu foco esse, mas eu tenho um canal, que eu vou botar o link aqui embaixo, se você quiser ter mais informações sobre liderança, sobre como as pessoas funcionam baseado em PNL, em psicanálise, está lá no canal, tá bom? Então, um abraço e a gente conversa aí da maneira que for possível. Até a nossa próxima oportunidade. Tchau.